Nesta noite eu pretendo falar com vocês sobre este tema: decisões que agradam a Deus. No livro de Efésios, capítulo 5, versículos 15 ao 17 como base. No livro de Efésios, capítulo 5, versículos 15 ao 17. Decisões que agradam a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga estou no ano velho. Vamos lá. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Amém. Cada ano que chega é um período cheio de desejos e esperanças e decisões, não é? É um momento onde os homens têm o hábito de tomarem decisões relacionadas ao corpo. Vou emagrecer. A comida, vou comer menos. Vou comer mais verdura, legumes. E no fim acaba comendo churrasco grego. Decisões quanto ao trabalho. Fico ou não fico? Quanto aos estudos, o que eu vou estudar? Namoro, vai ou não vai? Casamento, arranja ou não arranja? O que é, Roger? Que? Está vindo? Profeticamente. Tem alguns decidindo já ficarem para titia, titio. Enfim, decisões sobre casamento, relacionamentos, uma série delas. Se nós pensarmos bem nessas decisões, pensem comigo. Todas elas são baseadas num plano terreno. Não é verdade? Porque nós nos preocupamos com a nossa aparência, com o nosso bem-estar, saúde. Nós nos preocupamos com o nosso prazer, com uma série de coisas. Mas a maioria das pessoas tomam decisões, nesta época do ano, apenas terrenas. E nós cristãos, nós também tomamos as mesmas decisões. Nós estamos preocupados com o nosso corpo, comida, trabalho, estudo, namoro, casamento, relacionamento, etc. Esse ano você tem que decidir se vai comprar sua casa, se vai comprar seu carro, uma série de coisas. E todos nós estamos dentro dessas decisões terrenas. Mas as nossas decisões como cristãos,
elas são tomadas desde que elas não afetem contrariamente, negativamente, o nosso compromisso com a eternidade. Você não pode tomar uma decisão de emagrecer com base na anorexia. Concorda comigo? Porque senão você está cometendo um grave erro. Mas também você não pode tomar uma decisão em querer comer demais. Porque é um outro erro grave. Glutonaria. São os opostos. É o 8 e 80. O que nós precisamos é de uma vida equilibrada. Tanto física, mental e espiritual. Por quê? Porque nós cristãos acreditamos que se nós vivermos tementes a Deus, com reverência a Deus, nós estaremos nos preparando para um dia espetacular, para um evento que o mundo não espera, mas que nós esperamos, que é a volta de Jesus Cristo para buscar sua igreja. Aquele dia glorioso foi estabelecido por Deus e para a sua glória, portanto ninguém sabe a data e a hora em que isso irá acontecer. O apóstolo Paulo disse assim, se funcionar isso aqui. Pois vocês sabem muito bem, em 1 Tessalonicenses 5:2 ele diz, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Se nós tomamos decisões que contrariam o nosso compromisso com a eternidade, nós poderemos estar incorrendo em um grande risco de estarmos nos aproximando demais, de estarmos ultrapassando os limites da nossa liberdade em Cristo, a ponto de nos associarmos com costumes e hábitos pagãos e imorais, que interferirão, sem dúvida alguma, em nossa salvação em Cristo. Quando eu penso na volta de Jesus, eu penso nos dias mais tristes que a terra, seus governos e nações experimentarão depois dela. Quem ficar neste mundo, principalmente nós, que somos ocidentais, não tem chance. Porque o Espírito de Deus não vai mais trabalhar sobre esse tipo de povo, mas ele irá se voltar para o povo judeu. O Espírito de Deus está sendo derramado por ele, pelo grande Senhor, sobre nós. O povo de Deus está debaixo de uma, digamos, como Jesus disse quando ele amaldiçoou a figueira, ninguém comerá mais do seu fruto, até um determinado momento. E o momento será este, a volta dele. Se nós não nos preparamos bem, a volta de Jesus nos pegará de surpresa, como um ladrão que entra em nossa casa. Eu ouso falar sobre a volta de Jesus com vocês, porque ela pode acontecer esse ano, para a alegria de alguns e decepção de outros. Mas por que esse período de tristeza, maldade e perversidade acontecerá sobre a terra? Porque a humanidade, e você pode observar bem pelo comportamento, eles estão como que adorando a maldade, estão brincando. Nós hoje percebemos uma brincadeira com a vida moral, com a ética, com o respeito. O que alguns grupos cobram de respeito
É uma imoralidade, pois eles mesmos não têm respeito aos bons costumes, que ao longo da história foi comprovadamente útil. Sendo que os novos hábitos que estão sendo implantados em nossa sociedade são maléficos e estão destruindo seus filhos. Você manda o seu filho para a escola de manhã, à tarde você não reconhece suas palavras e seus pensamentos. E eu não estou falando de crianças. Eu estou falando de crianças, jovens, adultos. Nós estamos sendo influenciados o tempo todo pela malignidade. Então Deus diz, já que você gosta tanto de maldade, eu vou permitir que este mundo mergulhe no momento mais escuro de sua vida, onde o próprio Satanás irá governar esse mundo, e Deus vai se retirar dele. As pessoas irão pedir para morrer. Tamanha é a pressão. Mas Deus diz, e a morte fugirá de todos. No entanto, nós que esperamos a volta de Jesus, sabemos que ela virá para nos livrar desse tempo. Alguns pensam que a igreja vai entrar nisso, mas não vai. Porque Deus vai premiar aqueles que lutaram, que perseveraram numa vida de fé e fidelidade a Cristo. Mas aqueles que não levaram a sério, ficarão dentro desse período e debaixo da ira, do desprezo, portanto, e do julgamento de Deus. O apóstolo Paulo fala de uma igreja no Novo Testamento, na região da Ásia, hoje Turquia. E este ano algumas pessoas irão para lá comigo, se Deus quiser. Ele fala do povo de Tessalônica. E ele diz assim, eu coloquei os versículos aqui, vocês podem ler comigo. Ele diz em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6 ao 10, ele diz: e vocês seguiram o nosso exemplo, e o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. A primeira coisa que eu destaco: as pessoas hoje vão à igreja esperando receber uma mensagem que alegre. Mas a mensagem que Paulo deu a eles trouxe o quê? Sofrimento. A única alegria que eles experimentaram foi a convicção que o Espírito Santo dá, de que naquele instante eles se tornaram filhos de Deus. O Espírito de Deus só dá esta convicção para as pessoas que se convencem estarem afastadas de Deus, que não estão vivendo do modo como deveriam. Quando estas pessoas reconhecem que não estão tomando decisões para agradar a Deus, e são humildes para reconhecê-las, ou reconhecer a falta delas em suas vidas, então o Espírito Santo convence. Essa história de que nós nos reunimos e o Espírito de Deus vai nos encher de alegria, não é bem assim. Porque a alegria é proveniente da paz. Quando nós nos rendemos a Deus e aceitamos os seus termos. Eu disse
ou na terça ou no domingo. Alguns pastores chamam as pessoas e dizem, agora eu vou orar para que vocês tenham paz. Isso é impossível. Biblicamente impossível. Não existe isso. Para que você tenha paz com Deus, você tem que parar de brigar com Ele. Você tem que parar de se opor a Ele. E se render a Ele. Obedecer a Ele. Eu até expliquei o exemplo na Segunda Guerra do Japão e os Estados Unidos. Após o lançamento da segunda bomba atômica sobre o Japão, o rei foi a um porta-aviões americano assinar um termo de rendição. Chega de lutar contra vocês. Pronto, acabou. E os Estados Unidos dizem, então nós vamos ter uma base aqui, nós vamos ajudar. Vocês vão se recuperar, vão viver a vida de vocês, a cultura de vocês, mas não entrem mais na guerra. Esse é o tipo de rendição que nós temos que ter com Deus. E é isto que nos dá a paz, a alegria, quando nós o obedecemos. Do contrário, não existe. Quando a igreja diz que você vai parar com o seu sofrimento, isso também não é verdade. Como é que você pode achar que vai ser feliz quando no seu trabalho está todo mundo lá contando algo tão sujo e imundo e você não participa? Alguém chama você para encher a cara ou se drogar e você diz não. Está na cara que eles irão rejeitar você. E não aceitarão mais a sua vida como uma boa companhia. Este é o preço que você paga por andar com Deus. E é um bom preço. Paulo continua. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia, que ficam ali na Turquia, ou na Ásia. Eles se tornaram exemplos. E então, Paulo diz, no verso 8, pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia. E as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Eles receberam a palavra de Deus e praticaram algo que nós chamamos de missões. A mensagem de Deus entrou tão forte dentro deles. A mensagem de Deus sobre Jesus Cristo caiu dentro deles. E eles receberam com tamanha alegria que foram tremendamente contagiados. E eles passaram a falar para as pessoas sobre a fé em Cristo Jesus. Mas eles não apenas falavam, eles viviam. As pessoas podiam perceber que eles tinham compromisso. Eles não eram pessoas perfeitas, mas eram compromissados com Deus. Paulo não está falando de um e de outro, ele está falando sobre uma igreja. Essa história que um irmão vai lá, o outro ali, não. Você não tem compromisso com Cristo se não tiver com a sua igreja. E você não pode ter compromisso com uma igreja sem ter compromisso com Cristo. A igreja é o corpo de Cristo na terra. De modo que se nós estamos na igreja, nós estamos sob a autoridade daquele que é o cabeça. Como você ou eu
ousaríamos dizer, eu creio em Cristo, mas não preciso ir à igreja, eu vou em todas. Não, você tem que ter uma família, uma célula que quer escapar daqui e fala, bom, eu vou até o corpo do seu Armando. Depois eu vou na dona Lídia, eu vou no Wagner, no seu Moraes, na Elzinha. Isso é uma confusão. Não é assim. Você tem que estar onde Deus coloca você. E crescer ali. Se fortalecer ali. Eu não estou dizendo que você não possa um dia visitar aqui. Olha, isso não é coisa, sou radical a esse ponto. Eu estou dizendo que a nossa vida espiritual depende da nossa obediência à direção que Deus nos dá. E a nossa igreja precisa aprender a falar de Deus aos outros, mas de uma forma que eles vejam o nosso compromisso com este Deus que nos chamou em Cristo. E é incrível como toda a Ásia passou a conhecer a fé que estes tessalonicenses, os cristãos da cidade de Tessalônica, demonstravam. Então a fé é uma coisa que se vê. A fé não é uma coisa abstrata, ela produz alguma coisa. Algo que pode ser visto. A fé não produz religião. A fé produz atos de Cristo. Ele mesmo disse, aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e farão maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E Paulo continua. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem. E como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Eles romperam laços com religiões antigas. A Bíblia diz que nós não devemos consultar mortos. Mas muitos continuam consultando mortos. E chegamos a trazer esse tipo de ensinamento e cristianizá-lo. Quando você vai buscar o pai de Jesus, a mãe de Jesus, você está buscando quem? Mortos. Só existe uma pessoa, segundo as Escrituras, que nós devemos buscar. Que é Jesus, o mediador entre Deus e os homens. Alguns não conseguiram deixar seus terreiros, pois continuam comprando patuás. É a toalha benzida, é a água que vem do Rio Jordão, é o tijolinho da prosperidade, é a chave que abre portas. Coisas que para estes homens custam centavos e as pessoas compram por mais de R$100, R$150. Fornecendo uma fortuna que sequer é empregada no próprio reino de Deus. Me desculpe a franqueza. Muitos pastores não conseguiram deixar a sua velha religião porque querem ser bispos, bispas, apóstolos, apostilas, patriarca, que é da igreja ortodoxa grega, bispo da igreja católica e assim por diante.
Quando pastor não é título, profeta não é título, apóstolo não é título, é função. Título é você que se formou e é doutor. Eu não sou doutor em nada. Sequer sou reconhecido por esse governo. Eu não existo. Vocês me veem, mas eu não existo. Alguns não deixaram suas fantasias místicas, porque querem subir nas montanhas ou nas reuniões e enxergar luzes, enxergar bichos estranhos voando para cá e para lá, caindo, tombando. Eu não quero dizer que Deus não possa mostrar essas coisas, mas é uma brincadeira quando eu vejo pessoas que veem estas coisas e não demonstram compromisso algum com o reino de Deus. Eles estão brincando. As pessoas falavam de como eles aceitaram a visita do apóstolo Paulo e seus companheiros. Como eles receberam. E como eles abandonaram suas crendices, suas crenças malucas, sem fundamentos, que negam a Deus, trazem desordem à sã doutrina. Abandonaram essas coisas e ficaram com a palavra de Deus. E então Paulo diz que as pessoas contam também como vocês estão esperando Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir, que é o tempo que eu falei a vocês. As pessoas têm que olhar para nós e nos aprovar. Se a maioria dos cristãos dizerem, o Walter é um charlatão, eles têm que provar que eu sou. Mas eu tenho que fazer o meu trabalho para que eles olhem para mim e dizem, o Walter é um homem que luta pela palavra de Deus. E eu quero ser reconhecido no fim da minha vida como um homem que ensinou a Bíblia. Só isso. Só isso. Eu quero ser escravo da palavra de Deus e da igreja de Deus e do meu Senhor. Repare no verso 10, quando Paulo diz que as pessoas contavam a eles sobre como aquele povo esperava Jesus. Esse como é importantíssimo. Porque esse como diz sobre a maneira como eles viviam a fé. Que fé? Uma vida de fidelidade. Para que quando Jesus viesse, isto não lhes escapasse, eles pudessem estar dentro dessa experiência. Se você olhar para o lado, olhe para a pessoa que está à sua direita e à esquerda. Agora olhe para mim. Essa pessoa poderá não estar com você no céu.
O modo de vida que os tessalonicenses adotaram condizia com a fé e a fidelidade e o compromisso que eles tinham com Deus. Nós, como cristãos, devemos tomar determinadas atitudes, tanto pela razão do nosso compromisso com Cristo, como da esperança que nós temos na sua volta. Eu creio na volta de Jesus e não quero ir para o inferno. E se eu morrer antes dele voltar, quero ser ressuscitado para as alturas, para encontrar o Senhor nos ares. Pessoas que vivem de modo desmazelado, com desdém, não dando caso para a volta de Cristo, significa que eles estão experimentando uma morte espiritual lenta, mas estão morrendo. Pessoas veem defeito em tudo, mas menos em si mesmas. Não fazem nada para edificar o corpo. Não morrem para si. Como o Senhor ensinou. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, será apenas um grão de trigo. Então Deus faz uma proposta. Se você olhar o versículo 15 do nosso texto base, ele diz o quê? Qual é a primeira palavra que você lê lá? Portanto. O que essa conjunção nos diz? Esta conjunção nos fala de que ele está concluindo um assunto anterior. Por isso, a proposta de Deus primeira é: aos que estão dormindo, acordem, a fim de serem iluminados pela verdade. Por que eu coloco o versículo 15? Por causa da conjunção, portanto, porque ele se refere ao quê? Veja o verso 14, o que diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo o iluminará. Então, uma pessoa, para ser iluminada pela verdade, é exigida desta pessoa duas ações. A primeira, o desejo de sair da disposição da indiferença. Ele diz: eu não quero mais ser indiferente a Deus. Segundo, disposição para se levantar da morte espiritual, a fim de viver para Deus. Se uma pessoa quer parar com a indiferença, ela não consegue ler Bíblia, quando vai ler não entende. Ela não consegue orar, porque quando ora é um desastre. Ela não consegue ter compromisso com uma igreja local onde Deus a coloca. Ela não tem satisfação nas coisas do reino. Ela não fala a ninguém sobre a sua fé. Ela está morta. Ela quer sair desta letargia e diz: Deus, me levante desta morte, porque eu quero aprender a viver para ti. Porque eu quero tomar decisões que te agradam. Porque deste modo o Senhor voltará a abençoar minha vida. Não adianta você fazer correntes, campanhas para Deus abençoar a sua vida, se você está morto. Não há quem abençoe um morto. Você pode chegar no túmulo e chorar, rezar, orar, fazer o que quiser.
os bichos vão comer aquele corpo. E depois de um tempo você vai lá e vai retirar, são somente ossos. Não tem como orar por quem já morreu. A própria Bíblia ensina que quando o filho de Davi morreu, ele parou de orar. E diziam, por que o senhor parou de orar, meu rei? Porque ele disse, agora não adianta mais. Ele já morreu, Deus o levou. Eu irei para lá, para cá ele não volta mais. Então não existe reencarnação, não tem segunda chance. A Bíblia diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vamos ler o que Paulo nos diz sobre como devemos andar na luz de Cristo. Vamos lendo este texto respondendo a algumas perguntas. Aí mesmo onde você está, se Paulo diz, portanto, ele se refere a um assunto anterior, ele está falando que nós devemos andar na luz. Por isso ele diz, desperta tu que dormes. Não é? Ou ele diz na nossa versão, você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo te iluminará. Cristo quer iluminar minha vida, Cristo quer iluminar sua vida. Por quê? Para que nós andemos na luz do seu conhecimento, da verdade que Ele nos dá. Que tipo de gente nós devemos evitar? E por quê? Versículos 6 e 7. Vamos ler? Leia em voz alta comigo. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Que tipo de gente nós devemos evitar? Pessoas que vêm com conversas tolas. O que você entende por conversa tola? Vazios, sem sabedoria. Pessoas que só trazem o curso desta vida aí. É um esgoto. Duvido que num dia de sol, você apanhe o seu guarda-sol, coloque o seu melhor biquíni ou maiô, sua roupa de banho, seu chinelo Crocs, o seu boné, e se incline num paredão desses do Rio Tietê. Tem água, tem sol, tem uma laje. Você não faria isso, porque estaria fazendo o papel de tolo. Mas existem esgotos mentais. Onde as pessoas se inclinam até para beber das suas águas. Destroem seus casamentos, destroem suas vidas, se afastam de Deus e não têm conserto. Por que nós devemos evitar?
O que você leu aí? Por que devemos evitar as conversas tolas? Por causa do castigo de Deus. Quem não sabe controlar sua língua, quem não sabe controlar seus pensamentos, quem não sabe controlar suas emoções ou sentimentos, ainda que não pronuncie nada, será castigado. Porque ele não faz nada para edificar a si mesmo. Quem não edifica a si mesmo, como edificará alguém? Se você não produz utilidade em si mesmo, como você será útil à sociedade? Uma pessoa tola é uma pessoa omissa, ignorante, por disposição própria. Ela é predisposta a ser ignorante. Como os cristãos devem viver? E por quê? Versículos 8 e 9. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão. Mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Como os cristãos devem viver? Como pessoas que pertencem à luz. Quem é a luz? Deus? Jesus? Mas como vocês sabem que Ele é a luz? Ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, na ignorância, na escuridão, mas terá a luz da vida. Vivam como pessoas que pertencem a Cristo. E quem pertence a Cristo não quer estar ignorante acerca de Deus, não quer ser ignorante acerca de Deus. Ele não vive na ignorância. Ele se aplica. A decisão que agrada a Deus é que você quer aprender a palavra de Deus. Uma igreja que agrada a Deus se reúne para ouvir a palavra de Deus. E não a mesmice de sempre. Hoje Deus vai te levantar. Hoje Deus vai te colocar de pé. Hoje Deus vai te dar. Hoje Deus vai te libertar. Hoje Deus... E nunca chega esse hoje. A maioria das pessoas vivem debaixo de uma esperança falsa. E eles dizem, quem sabe é hoje? Quem sabe é hoje? Meu irmão, a única esperança que temos maior é viver na eternidade ao lado do nosso Deus. Hoje faleceu a tia da Monique, cunhada da Zilda, uma moça nova. Ontem, quer dizer. Uma moça piedosa, partiu para o Senhor. E eu disse para o seu marido, você teve o prazer de Deus de viver ao lado de uma serva dele. Em todos os momentos ela reunia a todos para falar de Deus. Nenhuma reunião na sua casa ela deixava de falar das coisas do Senhor. Sempre estava envolvida em aprendizado. Ela e o seu marido. É incrível quando você começa a falar de Deus em alguns lugares, as pessoas até dizem, mas agora não é o momento. Você vai ver quando chegar o momento. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai, disse Jesus.
Esses que dizem que agora não é o momento, não conhecem a história de Maria e Marta. Quando Marta, ocupada, dizia para Jesus, Jesus, chame a minha irmã, ela só quer ficar sentada te escutando enquanto eu vou servindo e fazendo a comida. Marta, você se preocupa com muitas coisas, com bobagens, ele disse. A sua irmã escolheu a melhor parte. Às vezes chegamos aqui, porque eu falo um pouquinho mais de 1 hora, alguns dizem assim, mas para ouvir essas bobagens que você ouve, você fica 2, 3 horas e até paga caro. Mas eu não posso culpar você. Porque no dia que você se converter e tiver o Espírito Santo agindo em você, você irá amar a palavra de Deus. E mais, você irá me entender. Então, o que os cristãos devem procurar? Versículo 10. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não faça as coisas pensando que o que você faz agrada a Deus. Deus não se agrada do seu esforço. Deus se agrada das coisas corretas. Quando você se esforça para fazer o que é correto. Imagine o seu filho chega em casa com um carro. E você diz, filho, que é isso? Trouxe esse carro para o senhor. O senhor sempre quis um carro. Desta vez eu trouxe. Mas filho, você não ganha para isso. Como é que você se empenhou tanto? O cara estava lá, deixou a chave dentro, eu trouxe. Foi um esforço cretino. Deus nunca está pedindo um esforço tolo, imbecil. Deus quer que nós cresçamos nele, aprendamos dele, nos empenhemos nele, nos esforcemos para entendermos o que o agrada. Porque aquilo que agrada a Deus, o verbo agradar, significa algo que o entusiasma. Quando você tem pessoas que o entusiasma, você tem prazer em convidar essas pessoas. Você tem prazer de estar com elas. Ou estou falando errado? Mas quando você vê pessoas que olham para você e você percebe que eles dividem você ao meio. Você fica com o pé atrás. Você não se oferece a esta pessoa. Por que será que muitos não conseguem experimentar toda a grandiosidade da graça de Deus? Conseguiram algumas coisas e dizem, olha o que Deus me deu, mas Deus poderia ter dado muito mais. Mas não tem, porque não tiveram prazer em estar com Deus. Não se agradaram nele. Não tiveram prazer nele. E Deus não age em vidas assim. A não ser para provocar um arrependimento. Mudança de coração. Porque aprendemos com o apóstolo João que é impossível amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Pois quem ama o mundo se torna inimigo de Deus. Nós não podemos dividi-lo ao meio. Ele é o Senhor. De eternidade em eternidade Ele é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
O que os cristãos devem evitar? Versículo 11a. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem. Coisas que pertencem à escuridão. Esta virada de ano eu ousei olhar para a televisão para ver aquele famoso show da virada. A maior nojice ou nojeira que eu já vi na minha vida, uma prostituição, um bando de prostitutas e canalhas, lançando o esgoto sobre a sociedade. Mudando a palavra em amor para sexo. Sexo imoral. As grandes estrelas da MPB expuseram ali o que eles são na realidade. Imorais, imundos, rejeitados por Deus. Aquilo começou a apertar minha garganta. Eu disse até para Denise, falei, como pode isso? Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Mas volta, então não posso fazer nada. Não, não é isso. Essa é a sua mente imunda que diz. Parte dela diz isso. Porque sua mente não quer obedecer a Deus, então ela tenta te enganar. Tenta dizer, você vai perder o prazer à vida. Mentira! Só quem anda com Deus e o obedece sabe o quanto Ele dá de prazer e alegria abundante. Jesus diz, o ladrão vem para matar, roubar, destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quanta sujeira, um mar de lama. Quando eu vejo alguns ministros por aí dizendo, é tempo de alegria, é tempo de sorrir. Aonde? Como o cristão deve agir em relação aos costumes imorais? E por quê? Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Sabe por que você participa de muitas coisas imorais? Porque você nunca pergunta se aquilo é aprovado ou não por Deus. Pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. Por que eu devo fugir disso? Por que eu devo trazer essas coisas todas à luz? Para conhecer a verdade sobre elas. Qual é a proposta divina aos que estão espiritualmente mortos? Voltamos ao verso 14.
quando diz, porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz, você que está dormindo, acorde. Quem é que está dormindo? Quem se junta com pessoas tolas. Quem é que está dormindo e espiritualmente morto? Quem vive na escuridão. Quem está dormindo e espiritualmente morto? Quem não procura descobrir o que agrada a Deus. Imagine se você tem uma namorada ou um namorado e você nunca procura descobrir o que agrada a um ao outro. Imagine você tem um amigo ou vai à casa de pessoas e você não procura saber o que agrada àquela família ou não. Você quer viver do seu jeito e fim de papo. Nunca mais você volta lá. Imagine você vai nos Estados Unidos e pega um carro e começa a dar marcha ré como se dá aqui. Vou fazer uma conversão. Dá uma creoquinha. Eles te pegam loguinho. Imagine você vai na Austrália ou na Inglaterra e começa, eu não estou acostumado a guiar pela esquerda, vou guiar pela direita. Você tem que conhecer. Quem está espiritualmente morto ou dormindo? Quem não traz as coisas que pratica para a luz, para saber a verdade de Deus, se Ele está permitindo ou não que você faça isso. Estou chateando vocês? Você vê o que é o ensino da palavra de Deus? Então você sai daqui e fala assim, isso aqui é muito chato, eu prefiro ali, onde eles põem a mão, a gente rola, sabe? E recebe as bênçãos. Vá, continue indo. É um favor que você faz para o diabo. Porém, você não quer aprender a viver com uma pessoa madura. Por isso, irmãos, passando essa fase mais dura da nossa mensagem, vivamos de modo prudente, a fim de não vivermos na ignorância de Deus. Se nós vimos que precisamos acordar do nosso sono letárgico, mortal, acordamos para vivermos de modo prudente. A Bíblia diz aqui, no versículo 15, prestem atenção na sua maneira de viver, não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Esses ignorantes que Paulo fala aqui, não são pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir sobre Deus, de aprender sobre Deus. Eles são ignorantes por predisposição. É uma atitude propositada. Um exemplo disso é Caim. Em Gênesis 4:7, Deus disse para Caim, que matou Abel, se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo,
Mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Em outras palavras, Caim, seja prudente. Não se aprofunde no seu erro. Não transforme esse poço de lama em um pântano, em uma areia movediça. Deus até quando terá paciência com você? Dizendo, abandone essa vida errada, pois vou enviá-lo para o inferno. Vai chegar um tempo em que Deus não vai mais falar com você. E você tentará buscá-lo e ele não ouvirá mais as suas orações. Deus não pode mudar sua atitude. Ele grita nos seus ouvidos como gritou para Caim. Se você sai com uma amante, você fica se escondendo para todo lado. Tudo que é imoral é feito debaixo das sombras. E ninguém escapa do castigo de Deus. Alguns se arrependem, mas a maioria não. Caim, você errou. Agora você está triste, você está depressivo, cheio de ódio, de raiva. Porque eu abençoei o seu irmão, porque ele fez o certo. Se você tivesse feito conforme o que aprendeu, você estaria sorrindo como ele. Mas no nosso mundo, nós não podemos admitir o sorriso da inocência. Nós odiamos, nós queremos ver o sorriso da perversão. Nós queremos que as pessoas concordem com os nossos atos falhos. Nós queremos que Deus deixe de falar contra nós. E existem igrejas que não falam mais sobre erros, sobre pecados, sobre arrependimento, sobre vida eterna, sobre o futuro na eternidade. Não existe mais. Mas este é o único meio. Ouvindo as contraposições de Deus, é o único meio para nos arrependermos e encontrarmos a santa misericórdia do Altíssimo e experimentarmos as suas verdadeiras bênçãos. Eu não sei por que alguns continuam vindo a esta igreja. Porque enquanto eu estou falando, a pessoa está lendo Bíblia, no outro pedaço da Bíblia, me perturbando a paciência, mas eu não quero ficar nervoso. Eu vejo tudo aqui. E estou vendo você. Por que você continua aqui?
Sabe por que as pessoas rejeitam a verdade divina? Devido a uma disposição de Deus em exigir desta pessoa uma posição, que é a seguinte, 2 pontos. Negue-se a si mesmo. Caim, negue-se a si mesmo. Reconheça que está errado. Caim, morra para si mesmo. Você reconheça que está errado. Deus está dizendo para nós, você não é uma pessoa feliz, você é infeliz, inseguro, medroso, depressivo, não dorme, vive assustado. Você não é livre, você é prisioneiro de drogas, de álcool, do medo, de tudo. Reconheça que está errado. Quando nós reconhecemos o nosso erro, estamos dispostos a morrer para nós, permitimos que Deus comece a nos orientar sobre as coisas que precisamos eliminar de nossas vidas. E isso agrada a Deus. Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A pessoa que quer ser limpa por Deus, vê o trabalho de Deus na sua vida. Sabe o que os pastores dizem? A pessoa que quer ver Deus na sua vida vai ver quando Ele te dá uma BMW, uma casa, um barco, um sítio, uma fazenda, um planeta. Os espíritas creem assim, um dia vão ser um Deus. Isso é que é bênção. Vê lá se Deus vai dar um planeta para um doido desse. Só se for o planeta dos macacos. Não existe essa loucura. Nós cremos na promessa de Deus como proveniente de uma grande verdade, de uma proposta divina ao nosso coração. O salmista disse, confie em Deus, o Senhor. A verdade aqui é que Deus é Senhor. Confie naquele que é dono da sua vida. E faça o bem que Ele quer. E assim, more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Eu acho engraçado alguns pastores dizendo, crê no Senhor, se agrada-te do Senhor e Ele te dará o que o seu coração deseja, mas não cita o que está antes. Vê lá se Deus vai dar para alguém. Como é que alguém pode se agradar de Deus? Quem se agrada de Deus é aquele que confia nele, faz dele seu Senhor, faz o bem sobre a terra. E mora com segurança, com estabilidade emocional. Ele é feliz em Deus. Ele tem prazer em Deus. Este é o que se agrada no Senhor. Traz entusiasmo ao Pai, que abençoa esta vida, derramando em seu coração o que ele necessita. Aproveitemos as oportunidades que Deus nos dá para fazermos o bem, pois os dias que vivemos são maus. No verso 16 diz, os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Será que as 24 horas do dia são más?
É isso que ele está dizendo? Não. Em Gênesis está escrito que quando Deus fez o dia, ele contemplou a luz do dia e disse, como é bom. Ele disse, como é útil, como o que eu fiz vai trazer generosidade a este planeta e tudo que vai crescer nele. Imagine você vivendo num mundo onde só é noite. Teríamos que ser chamados de vagalumes. Como é bom ver a luz do sol. Ou não é? Como é bonito você ver o mundo delineado pela luz do sol, pela claridade. A fotossíntese. Os passarinhos voando e cantando. Os animais na floresta vivendo, caçando, vivendo a sua vida. As ondas do mar branquinhas batendo na praia, na areia branca e voltando para o mar. As nuvens que cortam os céus. As aves que voam muito alto. O dia claro é maravilhoso. Você pode trabalhar, você pode conversar com as pessoas. Você pode produzir. É nesse tempo que você se encontra, se esbarra com pessoas o tempo todo. O dia é bom. Mas por que Paulo diz que os dias são maus? Porque o homem se tornou mau. E amoldou os dias. Ele manufaturou os dias de modo egoísta, perverso. O problema do dia não é o dia, mas no que fazemos e no que deixamos de fazer. Se Deus diz, faça o bem, e nós não fazemos, o dia fica mal. Porque alguém deixou de ser abençoado pela minha desobediência. Se você não conversou direito com seu filho, mas tratou-o mal. Se você o levou a ficar irado pela forma como você fala, o seu dia ficou mal. Você construiu algo mal. Se você não honra seu pai e sua mãe, se você vive numa independência total, você está construindo dias maus. Se você não é fiel à sua família, você está construindo dias maus. Se você engana no trabalho, você está construindo dias maus. Se você se esquece do que lemos do versículo 6 ao 14, você está construindo dias maus. O bem que Deus fala se refere àquilo que Ele pede para ser feito. E o mal, ao que Ele pede para evitarmos. Quem não busca a vontade de Deus não sabe o que é bom e o que é mal. Eva se enganou juntamente com Adão, pensando que poderia ter conhecimento do bem e do mal. Não existe isso. Nenhum ser humano sabe o que é bom e o que é ruim. A filosofia própria, individual, diz: o que é bom para você é ruim para mim, o que é bom para mim é ruim para você, então viva a sua vida, eu vivo a minha. Pronto, voltamos à independência, à falta de amor, de respeito.
aos princípios do iluminismo. Paulo nos orienta sobre como nós devemos viver diante das pessoas que não querem saber de Deus. Ele diz o seguinte: sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem. E aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Se você passa um tempo com as pessoas que não creem, falando só as bobagens, os esgotos mentais, o que vai acontecer com você? Que utilidade você está dando à sua vida? Você acha que a vida é uma brincadeira? Existe momento para se divertir, mas até para se divertir tem que existir um nível moral. Enfim, que as nossas ações estejam sempre sob o critério divino, para que procuremos entender o que Deus quer que façamos. Nós conhecemos muito bem a proposta divina dada através do apóstolo Paulo, que diz em Romanos 12:2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Quando nós olhamos para o comportamento humano em nosso século, o que vemos? Na verdade, eu confesso, eu não vejo nada que me entusiasme. Nós temos que ser otimistas, diz alguns. Como eu posso ser otimista se Jesus disse que a maldade se multiplicaria, que o amor se extinguiria, que seria quase impossível, quando a sua volta acontecesse, encontrar fé na terra? E eu já estou vendo os sinais de tudo isso. Pessoas que amavam a Deus, eu estou vendo hoje compromissadas com o inferno, com o mundanismo, com a maldade, com a ganância, perversidade, maldade. Ai, não, senhora, é isso mesmo. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Não tem ai, não. As pessoas estão se perdendo. Esse ai tem que partir do nosso coração, com lágrimas, por pessoas que estão se afastando de Deus e se perdendo nesta vida, sem uma explicação plausível. As pessoas estão se transformando para o pior, em uma constância inadmissível. Existe uma deterioração do caráter humano tremendo. Sim, do homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eu tenho que gritar. Eu olho para este mundo e eu vejo pessoas tentando engolir umas às outras. Corrupções, guerras, rumores de guerras,
doenças, pestes, filhos desonrando pais e estes maltratando seus filhos. O amor que se preocupa com o próximo se extinguindo. E a fé, como sinônimo de fidelidade, desaparecendo. Por causa disso, a malignidade cresce assustadoramente. E eu pergunto, há motivos para comemorações? Há motivos para alguém chegar aqui e rebolar e dizer, oba, hoje é tempo de alegria, estamos na presença de Deus, quando o próprio Deus diz, rasgue não as suas vestes, mas rasgue os seus corações. Que esperança há para este mundo? Que esperança esse mundo pode ter? Sabe qual? Nenhuma. Todos esses rojões e fogos de artifício anunciaram, sabe o quê? Mais um ano de fome, de tragédia, de ladroeiras, de crimes, corrupções e pecados. Mais drogas, mais alcoólatras. Não há esperança para quem está longe de Deus. Não há esperança para quem não quer aprender a palavra de Deus. Mas há esperança para aqueles que conhecem a vontade de Deus e sabem que ela é boa, perfeita e agradável, ou seja, boa porque é útil, porque é generosa. Ela é perfeita porque leva o homem à sobriedade, à maturidade. Ela é agradável a Deus porque o entusiasma. Ao ver que um homem diz para ele, pai, eu quero fazer a tua vontade porque ela é útil, é generosa. Ela abençoa as pessoas, me torna útil às pessoas. Me ensina a me oferecer, ainda que eu perca amizades. Ainda que eu pareça um tolo. Alguém um dia disse, Walter, se você continuar pregando desse jeito, você vai morrer de fome. E eu disse, eu não prego por trabalho. E nem por salário. Eu prego porque tenho um chamado divino, claro, em minha alma. Quando Deus se entusiasma, Ele se derrama sobre o seu povo. Para estes há esperança. A esperança que João disse, e o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus, vive para sempre. Então nós, diante de tantas coisas que vimos, somos chamados a procurar, a fazer a vontade de Deus. E eu quero terminar lendo os versículos 18 ao 20. Você viu como um trechinho da Bíblia chama outro, chama outro, chama outro?
Paulo diz, encham-se, né? Melhor. Procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. E o quê? Diz, não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Parem de beber. Se você quer beber, aceite então a proposta de Deus. Antes de se embriagar, encha-se do Espírito de Deus. Antes de se drogar e perder o sentido, encha-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Não com esses hinos porcaria que existe no mercado, que é uma fábrica, é uma indústria de ganhar dinheiro. Paulo está falando de cantos espirituais. Sabe o que significa isso? Santificados, separados, diferentes de tudo que há no mundo. Um dia eu vou explicar para você o porquê que tenho certeza que a maioria desses cantos, eu que não compro mais hino, não. E aqui vocês que tocam, vocês deviam se esforçar em escrever hinos. Porque isso é uma indústria. Imagine um cantor chamado Thales, eu fiquei sabendo que uma empresa para ganhar mais dinheiro deu 2 milhões de reais a ele. Para fazer aquilo que ele faz, Jesus amado. Uma porcaria. E se esse cara um dia estiver na minha frente, eu falo, é uma porcaria. E ele já sabe. Porque tem amigo dele que já conversou comigo. E sabe que ele é uma porcaria. É impossível louvar a Deus com essas canções que só falam de vitória. Você vai ver quando você um dia estava lá embaixo, agora você está no palco. Que palco? Essas canções pentecostais que são mais malucas do que hinos que animam, são aqueles que te animam a andar com Deus. Que falam da grandeza, do caráter dele, da sua obra, do seu poder. Ainda que você perca, você ainda o amará. Ainda que você chore, você vai continuar, porque ele é Deus. E Paulo diz, cantem de todo o coração, hinos e salmos ao Senhor. Isso é vontade de Deus, encher-se do Espírito. É vontade de Deus que vocês aprendam a cantar. Eu brigo com essa turminha aqui o tempo todo, um modo bom de falar. Eu quero saber o que vocês estão cantando, isso não vai cantar mais, não quero saber desse hino. É verdade ou não é? Sou chato? Se dane. Eu quero o melhor para vocês. E então ele termina. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Você que fica com essa onda, não vou mais na igreja porque me ofendeu. Você ofende o seu filho o tempo todo e não quer que ele saia de casa. Quando você tem que ouvir umas verdades que contrariam o seu modo de pensar, você fica chateado. Deus diz em Isaías 55, os meus pensamentos não são os seus pensamentos.
Os meus pensamentos são mais altos do que os seus, porque as minhas ações são mais elevadas do que as suas. Deus não age como nós agimos. Não importa se nós estamos vivendo em dias maus. Nós somos habitados pelo Espírito Santo. Nós temos que tomar decisões que agradam a Deus. E vocês são convocados por Ele hoje a serem homens e mulheres de Deus. A serem pessoas que amem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que amem a palavra dEle. Que amem a sua igreja. Que amem a verdade. Quando um bando de imbecis disseram a mim, acabamos com você, você não pode mais ficar em São Paulo. Vocês são um bando de idiotas. Ninguém destrói um homem de Deus. Ninguém destrói. Ninguém. Se Deus quiser e ter a mão sobre mim, e se a mão de Deus está sobre nós, o mar se abrirá. O vale escuro se iluminará, ainda que passo a passo. Nas profundezas das águas teremos a sua presença, como no calor intenso do fogo. Como disseram Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Fique sabendo, ó Rei, que se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar desta fornalha. Mas se Ele permitir, nós não o negaremos. Quando olhou para dentro, nós não jogamos 3? Sim. Mas tem 4 lá. Porque eles tomaram a decisão que agradava a Deus. Nós não nos rendemos. Nós não vamos nos dobrar à sua imagem. Nós vamos confiar em Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Se Deus me der vitórias, terei vitórias. Se tiver que passar por derrotas, passarei como vitorioso. Se eu for muito pobre, enriquecerei a muitos com a riqueza da graça. Não existe impossibilidade para se fazer o bem em dias maus. As pessoas estão sofrendo. Amanhã você vai esbarrar com alguém que está sofrendo, triste. E você tem a palavra para ele. O Senhor esteja sempre conosco. Que o Senhor esteja sempre com você. E que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Quem no céu tenho eu além de ti, e na terra
és a minha força em meu coração, és a minha